Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre como ficar rico e dentro deste tema na qual nós estamos conversando já há algum tempo, e para aqueles que está vendo este vídeo pela primeira vez, que possa buscar informações para que possa ter acesso aos outros vídeos. Na verdade, nós acordamos, nós dormimos, nós nos alimentamos, a gente se relaciona de diversas formas, né? E tudo que nós fazemos neste mundo depende única e exclusivamente de dinheiro. É óbvio, fazendo um parênteses aqui, que este pensamento meu é baseado dentro daquilo que nós vivenciamos hoje. Ou seja, não há necessidade de ser assim. Poderia ser totalmente diferente a condição humana que se apresenta hoje. Nós poderíamos viver de uma forma totalmente diferenciada. Nós já tivemos várias pessoas neste mundo que ofereceram soluções para que a humanidade pudesse dar saltos evolutivos de uma maneira muito mais rápida, aonde não envolvesse nenhum tipo de relação, nenhum tipo de envolvimento e sem necessidade nenhuma de haver uma moeda de troca. Mas infelizmente, este mundo, ele é um mundo que vive diante de um paradigma onde o dinheiro realmente ele predomina e ele realmente é o que manda. Também uma falsa verdade, porque a tendência é que tudo isso acabe, mas no momento, nesse momento atual, no dia de hoje, isso está sendo vivenciado dessa forma, está sendo vivido dessa forma, está sendo apresentado dessa forma. Então a gente precisa entender como tudo isso funciona para que a gente tenha uma noção de como a gente se posicionar diante deste mundo, ser rico verdadeiramente e ao mesmo tempo não sofrer consequências. E quais são essas consequências que eu estou me referindo? Bem, nós não precisaríamos dessa moeda de troca. Todos nós poderíamos partilhar de uma série de coisas e dessa forma ser felizes sem ter a necessidade dessa busca desvairada por dinheiro. Nós poderíamos ter outros tipos de buscas, nós poderíamos ter uma mentalidade diferente e buscar coisas diferentes, coisas realmente que pudessem somar realmente não só aqui e agora, mas para o tempo e para a eternidade, e não só para nós mesmos, para a nossa individualidade, mas também a individualidade que eu estou mencionando, metaforicamente falando, mas também auxiliar outras pessoas e inclusive outros seres, lembrando que parte importante da nossa existência está coligada, está relacionada, está ligada não só aos seres que fazem presentes neste mundo, mas também em todo o universo. Essa conexão com todo o universo é um tema que nós iremos conversar um pouco mais para frente, mas neste momento agora aqui nós estamos falando exatamente dessa questão da moeda de troca e estamos falando diretamente sobre dinheiro. E para entender um pouquinho o meio de tudo isso e por que o mundo está funcionando assim, é importante que a gente se afaste um pouco e veja as coisas em um ângulo um pouco diferente e consiga enxergar um pouco além daqueles que estão realmente trabalhando como zumbis, trabalhando como robôs, em função de um sistema que, infelizmente,
não funciona. Um sistema que apenas 1% da humanidade domina mais ou tem sobre si, né, sobre suas contas bancárias, mais de 90% de todo o dinheiro do mundo. Nós temos praticamente 30 ou 35, quase 40% de toda a humanidade. Estou falando aí de aproximadamente 2 bilhões, né, um pouco mais, de pessoas que sobrevivem com apenas $1 por dia, e isso realmente é algo difícil de se aceitar, difícil de se imaginar como que alguém pode sobreviver com R$3, R$3,50 por dia, em que toma café, almoça, janta, paga energia elétrica, paga aluguel, saúde, transporte, enfim, todas as despesas com apenas R$4, R$5 por dia. É difícil de imaginar que se consiga, né, sobreviver diante de uma situação dessa. E eu pergunto, para que acumular tanto? Por que não dividir? O que se faz com tanto dinheiro? É a questão do poder, né? É outra situação que nós também vamos conversar futuramente. Mas para que a gente possa desenvolver toda uma metodologia, para que a gente possa desenvolver dentro de nós um sistema onde você possa seguir esse sistema, até você atingir o nível de fluxo, porque o que eu estou oferecendo para vocês é o quê? São passos que você vai fazer no seu dia a dia, que vai fazer com que você possa se elevar aos poucos, de maneira bem vagarosa, porque realmente eu entendo que paradigma, eu entendo que crença limitante, eu entendo que dogmas são fatores que estão presentes no dia a dia de cada um dos seres humanos nessa terra, e infelizmente impede com que realmente esses 99% do restante da humanidade não consiga enxergar a realidade como realmente ela é. E aí são dominados, se tornam escravos e são forçados sem sequer saber que estão sendo forçados, sem sequer saber que são escravos, a fazer coisas, objetos, construir por uma bagatela de valor, para que apenas meia dúzia de pessoas possam ter tudo. Então, eu acho importante a gente começar a conversar um pouco nesse nível e começar a abrir um pouco nossa mente para uma série de coisas que acontecem. Cada uma dessas coisas que eu falei, todas elas cabem um tema, cabe uma palestra aí de algumas horas, mas cada tema que a gente vai discutir, né, que hoje na verdade o tema hoje a gente está falando de ser rico e estar rico, são duas coisas totalmente diferentes. É importante a gente ir abordando esses temas para que a gente possa realmente abrir um pouco mais a nossa mente e entender o que está acontecendo. É evidente que o acesso hoje à internet facilita muito, e ouvir sobre tudo isso que eu estou falando é muito fácil hoje. A questão é quem é que está interessado em ouvir isso, quem é que está interessado em pesquisar sobre isso e de fato colocar essas coisas em prática na sua vida no dia a dia. Ou seja, dizer não para algumas coisas que prejudicam a si mesmo e ao próximo. Bem, para você ser rico ou estar rico, são duas coisas totalmente diferentes uma da outra. A grande maioria do mundo, na verdade, busca uma riqueza, ou seja, busca, na verdade, estar rico, né? Eu quero estar bem, eu quero estar rico, eu quero ter determinada coisa, e tudo que nós fazemos
na nossa vida, neste mundo, é curto, é por um curto tempo. Então, por que isso acontece? Isso na verdade acontece porque existe, na verdade, um sistema aonde a gente tem uma comercialização de produtos e que a ideia é vender. Não precisa se vender muito. A questão é faturar. Então, se vocês procurarem ver livros, ver vídeos, ver filmes que relatam, né, questões de Wall Street, né, você vai começar a entender um pouquinho como é que funciona esse mundo e como que este 1% da população do mundo pensa a respeito do que é dinheiro, do que é poder. Então é importante a gente saber que o que nós estamos fazendo de fato no dia a dia é ser o quê? Ser uma mula. Nós estamos sendo mulas, nós estamos sendo escravos. Essas palavras são chocantes. Ninguém gosta de ser chamado mula, ninguém gosta de ser chamado escravo. De maneira nenhuma, isso realmente soa, é indelicado, inclusive da minha parte, estar falando desta forma. Mas infelizmente eu não vejo outra forma de eu abordar esse assunto e falar sobre esse assunto. Nós estamos tendo um momento em que se fala muito, mas muito mesmo, de energia, de todos sermos um, uma série de coisas que leva realmente o ser humano a um salto evolutivo, pelo menos no conhecimento. Na prática, zero. As pessoas estão estudando muito a respeito de uma série de coisas que tende a levar elas a uma iluminação, talvez, futuramente, em próximas reencarnações, mas neste momento, do jeito que eu estou vendo, do jeito que as coisas estão indo, realmente é isso que vai acontecer. Então essa mensagem vai ser apenas para alguns, né, que vai conseguir entender o que eu estou dizendo. Que não basta apenas a gente estudar, não basta apenas a gente ficar na teoria, nós precisamos ir para a prática. E essa questão da prática realmente é muito complicada. Por isso que 99% é escravo e 1% apenas domina toda a raça humana. Porque esses 99% estão treinados a não trabalhar, a não buscar. Então as pessoas não buscam, as pessoas não trabalham, as pessoas não se interessam em realmente colocar em prática aquilo que estão sendo ensinadas, aquilo que está sendo chegando para si. E não estão repassando o conhecimento, não estão de forma nenhuma auxiliando a si e também ao próximo. Lembrando que uma das formas principais de se curar feridas passadas, e aí podemos falar de karmas, podemos falar de uma série de coisas, né, que nós trazemos dentro de nós, e alguns entendem como pecado, enfim, coisas ruins que acontecem com a gente hoje em dia, em função de atitudes, em função de algumas coisas erradas que nós fizemos nessa vida e em vidas passadas. Infelizmente, na verdade, felizmente, o universo ele não esquece, né? Tudo é contabilizado, não tem como a gente vencer essa contabilidade e enganar essa contabilidade, não tem como a gente tapar realmente os erros, e mesmo que tenha acontecido há 10 mil anos atrás, independente da época, do que aconteceu e de onde você esteve, não importa, isso é contabilizado e de alguma forma, um determinado dia, isso é cobrado e nós temos de alguma forma que resolver isso. E a forma que nós temos de resolver, que é justamente o que eu ia dizer, é amar. O amor realmente, e não é à toa que o mestre sempre falou que nós devemos amar, praticar o amor, amar o próximo, fazer uma série de coisas, né, ao próximo,
E quando nós fazemos isso, demonstramos amor. E este sentimento é o maior sentimento que existe sobre a face da terra, e é esse sentimento que faz realmente com que os pecados, né, e karmas e uma série de coisas aí, erros, sejam apagados. Nós temos uma série de cultos, nós temos uma série de rituais que o homem criou com o objetivo de apagar pecados, né? As igrejas aplicam aí, vocês sabem, uma série desses ritos, né, dessas cerimônias, e com o objetivo de limpar a pessoa de um pecado, e você sabe muito bem que este tipo de coisa não é real, é apenas uma grande mentira, mas isso nós estaremos entrando numa outra coisa, nós estaremos entrando em mitologias, nós estaremos realmente entrando aí em crenças limitantes, e neste momento agora eu não vou falar sobre isso. Eu quero dizer que o amor, e sempre vou estar dizendo isso em todas as minhas palestras, em todos os meus encontros, e a qualquer pessoa, que o amor, ele realmente nos salva e salva as pessoas. Eu digo a vocês por experiência própria que amar ao próximo, ou seja, amar a si mesmo, eu digo isso por mim mesmo, não é algo fácil, pelo menos para mim, isso não foi fácil entender, e isso ainda hoje muito mais fácil, mas é difícil de se praticar. Porque quando a gente fala de amar ao próximo, a gente tem que entender as atitudes do próximo. E vocês imaginam no trânsito, vocês imaginam uma pessoa que te passe para trás, uma pessoa que te engane, uma pessoa que traia você. Uma série de coisas que acontecem na nossa vida faz a gente realmente pensar como é que eu posso amar este ser humano. Como é que eu posso amar uma pessoa que coloca uma bomba no seu corpo e explode essa bomba em um local onde ele mata crianças, ele mata senhoras, ele mata homens. Como é que eu vou amar uma pessoa dessa? Como é que eu posso amar pessoas que defendem esse tipo de atitude? Como é que eu posso amar uma pessoa que usa a guerra para ganhar dinheiro? Como é que eu posso amar alguém que mata outras pessoas, que rouba outras pessoas? E nesse aspecto a gente pensa uma série de coisas, né? Não, é que a lei terrena tem que ser preservada, que a lei terrena precisa ser respeitada, né? A gente tem que obedecer às leis do país e uma série de coisas e tudo mais. Mas na verdade aqui nós temos uma lei universal muito maior, aonde o mestre se entregou e deixou ser morto. Essa é uma coisa interessante, e aí está um exemplo fantástico de que nós precisamos entender isso, e nós precisamos usar isso ao nosso favor. Quando nós fazemos isso, realmente aí nós começamos a realmente amar. Quem não assistiu ao filme Gandhi, quem não leu nenhum livro sobre Gandhi, eu aconselho que busque. Tá? Só que não veja o filme uma vez, veja o filme muitas vezes, dezenas de vezes. Leia a biografia, leia as histórias, leia muito sobre Gandhi. Não estou aqui incentivando ninguém a praticar nenhum tipo de religião da Índia, né? Que seja oriental, asiático, ocidental. De maneira nenhuma vou incentivar ninguém a seguir nenhum tipo de religião. Precisamos de fato acabar com isso, que eu sempre digo, não abram mais igrejas, gente, não criem religiões. Já temos bastante coisa aí e o negócio é tão confuso e cada dia fica mais confuso ainda. Mas Gandhi, ele realmente dá um exemplo fantástico. É um homem, óbvio, de muita sabedoria e de uma compreensão fantástica, que se coloca à disposição não de algumas pessoas, não só da sua família, ou não só dos seus próprios interesses, mas de uma nação. Não estamos falando de uma nação pequena, não. Na época, nós estamos falando aí de
de 1912, 1910, mais ou menos, até 1940 e quase 1950. Este homem, ele colocou-se à disposição por décadas para auxiliar e ajudar uma nação que naquela época era muito maior já do que a própria população que nós temos hoje no Brasil. Nós temos no Brasil hoje 200 milhões de pessoas. Gandhi, naquela época, libertou mais de 300 milhões de pessoas. Vocês entendem o poder que existe do amor? Eu acho que esse, talvez, nós temos um exemplo que é muito vivo, muito próximo de nós. Muitos de vocês, os pais de vocês, estavam vivos nessa época, os nossos avós. Esse homem realmente ele mostra que o amor realmente pode transformar o meu eu, pode equilibrar o meu ego. Entendam que nós necessitamos do ego. Essa também será uma outra coisa que nós podemos conversar futuramente. As pessoas imaginam que o ego deve ser destruído, quando que na verdade não. Nós necessitamos do ego para o nosso progresso. Enfim, mas esse é um outro assunto. O que eu quero dizer é que o amor transforma, e o amor tem um poder muito grande de transformação quando nós o utilizamos da maneira correta. Quando nós sentimos interiormente essa força e as pessoas que estão ao nosso redor começam a sentir algo de especial em nós, aí sim, você está num campo energético, você está emanando uma energia fantástica, uma energia boa, uma energia do amor. E você começa a aprender a emanar isso. Vocês imaginam um homem com um lençol e um cajado na mão, lutando contra armas e uma série de coisas? E ele conseguiu, durante décadas, lutar contra uma das maiores potências da época e libertou o país dele. Enfim, o que eu quero dizer é que estar rico e ser rico são coisas totalmente diferentes de uma outra, e estar rico é o momento. Ou seja, é essa corrida desenfreada. Nós temos o Natal, aí nós temos o Carnaval, aí nós temos a Páscoa, aí nós temos o Dia das Mães, aí nós temos as festas locais no meio do ano, nós temos as festas regionais, né? Nós temos os pais, depois a gente tem outros feriados, temos as crianças e temos o Natal. É um ciclo onde o objetivo é buscar coisas materiais. Nós trabalhamos única e exclusivamente para poder atender ao primeiro e, no máximo, o segundo degrau de Maslow. Como vencer isso? Através do amor. Amando. Precisamos entender um pouquinho, então, essa questão do amor. E precisamos, a cada dia, trabalhar para que isso possa funcionar. O processo de ser rico verdadeiramente está implícito nesse sistema e talvez seja o ato principal e a coisa principal dentro deste programa é justamente o amor. É muito simples falar da palavra amor, mas eu digo que entender o que está falando e, principalmente, aplicar este entendimento no dia a dia é uma coisa totalmente diferente e uma coisa extremamente difícil de ser aplicada, porque nós estamos num contrafluxo, nós estamos no fluxo do paradigma existente, então nós estamos seguindo aquilo que a humanidade freneticamente corre atrás todos os dias, ou seja, de coisas que nós compramos e 6 meses depois já estão estragadas, já estão danificadas, 1 ano depois tem que ser substituída. Você paga R$4.000, R$3.000 num celular
12 meses você tem que trocar por outro. Ou ele quebrou, ou você precisa trocar porque seus amigos já estão com um outro novo. Entendem? Conseguem entender a questão do amor neste ponto? Se eu tenho essa preocupação de ter todos esses custos, e eu estou falando de um nível muito baixo, eu não estou falando daquele 1% que detém 90% de todo o dinheiro do mundo, eu estou falando de nós aqui, simples cidadãos que ganham pouco e sobrevivem com muito pouco, que faz parte desse sistema, mas é aquele escravo pequeno. Não estou nem falando de escravos maiores, porque existe uma hierarquia. Não vamos discutir sobre isso agora, que isso é um tema bastante chato. Vou tocar sim nesse assunto. Nós precisamos falar sobre isso, precisamos conversar sobre isso, precisamos entender sobre isso. Mas hoje eu gostaria que nós pudéssemos ser verdadeiramente ricos. E para isso, o pontapé inicial está na questão do amor. E o que é amar? O que é o amor? O que é isso? É um sentimento. Mas o que é isso? Eu digo para vocês, é uma energia. É o puro amor, é a pura energia. Ou seja, é a mais fina energia que existe. E a partir dela se constrói todas as outras coisas. A gente pode falar de bóson de Higgs, a gente pode falar de quarks, a gente pode falar de prótons, de átomo, de como realmente as coisas são formadas através da física, seja a física clássica, seja a física quântica. Podemos falar do que for, mas é o amor que realmente constrói. Esta frase de que o amor constrói é dita por muitos, mas entendida por absolutamente quase ninguém. A construção de qualquer coisa se dá quando eu começo a trabalhar as ideias. Então, o amor, ele precisa ser sentido, ele precisa ser compreendido internamente. Quando nós começamos internamente a trabalhar ele, ele começa a emanar-se e transformar as coisas ao nosso redor. E aí nós abrimos um campo. Nós formamos um campo, na verdade. Criamos um campo vibracional tão forte que tudo o que você pedir será concedido. Conseguiram entender isso? Agora, como é que eu vou entender, como é que eu vou amar, e como é que eu vou trabalhar isso dentro de mim? Se eu acordo de mau humor, se eu tenho dentro dos 60, 70 mil pensamentos por dia, 99% desses pensamentos são todos negativos. Como é que eu vou criar? Como é que eu vou entender o que é amor? Então esse trabalho, ele é muito pesaroso. Ele é um trabalho, na verdade, ele não é pesaroso, ele é pesaroso nesse momento. Deixa eu reformular isso. Ele é pesaroso nesse momento porque nós não entendemos. Porque a hora que a gente entender e sentir, a gente não trocará de maneira nenhuma este sentimento por nada, absolutamente nada. A gente nunca trocaria esse sentimento nem por um planeta inteiro de ouro, de diamante. Por quê? Porque a gente sabe que com esse sentimento, com esse campo, tudo o que você quiser, você atrai. Entenderam isso? Por que as coisas não acontecem na minha vida? As coisas não acontecem na minha vida porque eu não sei o que é amar. Eu não entendo o que é o amor. Eu não trabalho o amor dentro de mim porque, infelizmente, os meus atos, os meus pensamentos, o que eu atraio para mim todos os dias, 99% são coisas negativas.
ou que nos leva ao negativo. Eu gostaria muito que vocês refletissem sobre isso. Aqueles que não entenderam o que eu quero dizer, que possam me procurar, que possam mandar uma mensagem ou qualquer outra coisa. E eu estarei explicando mais detalhadamente o que é isso. Nesse processo, nesse curso, eu gosto de chamar curso, porque as pessoas entendem que quando a gente fala de curso, é um aprendizado. Vai ser me ensinado alguma coisa, eu vou praticar isso e vou ter um retorno. Então eu gosto de chamar de curso porque fica mais fácil para as pessoas entenderem. Mas na verdade, isso é o quê? Eu estou passando aquilo que eu aprendi para as pessoas poderem, de alguma forma, entenderem como é que funciona este mundo, se afastar um pouquinho de como tudo isso acontece e como tudo isso funciona, olhar de longe esse planeta, entender o que está acontecendo aqui, entrar novamente nele e exatamente ao toque de perfeição, dar passos no seu dia a dia que possam influenciar as pessoas que estão ao seu lado, criando um campo poderoso. Eu digo a vocês que esta mensagem ela é extremamente importante. Quem estiver ouvindo isso, quem estiver vendo isso, guarde com carinho. Pois tem eu, você e mais algumas pessoas. Se nós, ao passo de algum tempo, se uma boa parte da humanidade entender isso que eu estou dizendo e conseguir essa elevação espiritual e entender isso, é óbvio que a pessoa que entende isso, ela se ilumina. Aliás, isso é algo interessante, essa questão da iluminação, porque todo mundo fala assim, eu me iluminei, eu entendo que eu sou um co-criador, que eu sou um Deus. Gente, se iluminar é a coisa mais simples do mundo. É entender como esse paradigma funciona e falar assim, isso tudo está errado. Eu tenho problemas que eu tive no passado, preciso fazer coisa boa aqui na Terra para poder limpar essas manchas que eu tenho, essa sujeira que está impregnada em mim, me tornar limpo. Isso é iluminação. Iluminação é um despertar apenas, mas, gente, depois que se ilumina, não significa que se para. O processo de limpar, realmente, de fato, do progresso, só vai acontecer com isso que eu estou passando para vocês. Que é o amor, criar esse campo. Se nós tivermos 10, 20, 30, 50, 100 pessoas nesse mundo que entenda isso que eu estou falando e que pratique no seu dia a dia isso, nós teremos 100 grandes no mundo. Vocês imaginam como seria esse mundo com 10 grandes? Gente, vocês conseguem? Metade do mundo estaria salvo, porque o homem libertou 300 milhões. Se você tem 100, você salva o mundo. Mas não é questão de salvar, vamos deixar claro, ninguém é salvador. Não estamos falando disso. Isso é uma forma de se dizer. O que eu gostaria é que vocês entendessem profundamente as questões do amor. Que você precisa no seu dia a dia se programar. O planejamento ele faz parte desse processo, gente. Não tem como fazer isso sem fazer um planejamento. O planejamento faz parte da inteligência. Vocês imaginam? Vocês conseguem imaginar o todo? O meu Criador, o seu Criador? Fazendo tudo isso sem saber o que vai acontecer? Um chutômetro? Não. Existe um planejamento.
E cedo ou tarde, ele sabe que o despertar, o trabalho, a purificação total, e sim uma exaltação, e aí estou falando já aqui para vocês, de graus dentro daquilo que o todo quer para nós, do que o nosso Criador quer para nós, mas é nisso e dentro disso que ele fez, que ele emanou ou explodiu, né? As pessoas gostam muito dessa frase, né? Houve uma explosão, houve um Big Bang, iniciou-se tudo, mas na verdade ele emanou-se. Porque esse é um ponto importante de se entender, gente. Ele emanou energia, essa energia vibrou, e essa energia vibrou em frequências diferentes, então ele criou frequências diferentes, tudo no mesmo lugar, no mesmo espaço. E, lógico que esse é um ponto que também cabe reflexão, não vamos entrar nesse ponto. Nós estamos falando aqui de física quântica, nós estamos falando de tempo e espaço. Nós estamos falando de que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço e por aí em diante. O que eu quero dizer é que ele criou-se, ele emanou, vibrou em determinadas frequências e essas frequências criou-se, formou-se o que nós hoje vemos e sentimos nos 5 sentidos que nós temos aqui na Terra, neste planeta. Vocês acham que ele não sabia o que estava fazendo? Então, dentro do nosso processo aqui pequeno, de nos tornarmos realmente criadores, o planejamento precisa estar dentro disso. O planejamento, ele inclui ações, o planejamento, ele inclui metas. E é justamente isso que nós trabalhamos. Porque falar sobre que eu tenho que buscar coisas positivas, que eu tenho que isso, que aquilo. Esse blá 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 todo não funciona. Eu sei disso porque eu converso com centenas de pessoas. E elas falam, Gilberto, não funciona. Eu faço pensamento positivo, eu faço visualização, mas não funciona. Não funciona porque ela não está dentro de si, ela não está fazendo parte, ela não sente a centelha divina, ela não sente que faz parte do todo. É aquilo que eu acabei de dizer, que é sentir o amor dentro de si. Esse é o despertar. Eu gostaria muito de falar mais sobre isso. Eu não quero criar vídeos muito longos, eu quero criar vídeos curtos para que as pessoas possam, na verdade esse vídeo já está longo. Não é que ele está longo, na verdade é um assunto que a gente poderia ficar conversando dias, meses, anos. Mas as pessoas não, infelizmente elas usam a expressão chula, mas as pessoas não têm saco, né, para ficar ouvindo mais sobre isso. Então a gente tem que ser o mais breve possível e falar de uma forma mais direta e infelizmente tocar sobre um monte de assuntos ao mesmo tempo, para tentar de alguma forma ir despertando as pessoas e fazendo elas entenderem. Mas a mensagem principal hoje é: precisa ser rico. Porque esse é o paradigma. É você estar em algum lugar, quando você é diferente. É interno. Entendem essa explicação? Eu gostaria muito que vocês refletissem sobre isso e começassem a colocar em prática no seu dia a dia questões simples. Inicialmente, o que eu fazia para que eu pudesse acordar bem? Eu dormia bem. Eu deitava bem. Eu entendia que aquele momento que eu estava ali,
me deitando, era uma consequência de tudo aquilo que eu tinha vivenciado até o momento. Essa é uma reflexão muito profunda, meus irmãos. Por quê? Você ser quem você é e você sentir de fato quem você é você entender que tudo que você está vivendo nesse momento é o resultado daquilo que passou. E aí você entende que o passado está totalmente presente naquele momento, naquele instante, no presente. E aí você pensa, puxa, o meu futuro vai ser às 6 da manhã, às 5 da manhã, às 5 e meia, a hora que o relógio despertar, às 7, às 8, às 9, não importa. E este presente depende, e este futuro depende do quê? Do meu presente. Entendem o que eu estou dizendo para vocês? Por isso que o presente, eu estou aqui, eu sou isso, eu vou emanar isso para transformar naquilo. Estão me entendendo? Então, ao deitar, eu já imaginava, eu acordando, eu imaginava os meus sonhos, fazia minha projeção, fazia meu planejamento do que eu queria realizar nos 7 corpos ou com os 7 corpos durante o período do sono. O que eu queria aprender, o que poderia me auxiliar. E entendam que esse período do sono ele é um dos mais importantes. Essa é uma outra coisa que nós vamos conversar. E eu vou estar dando dicas, mas um dos passos primordiais seria esse, meus irmãos. O momento. Então, cada segundo, ele precisa ser vivenciado. E estar atento a tudo isso. A buzinada, a fechada, aquele olhar que você entende que é uma gozação, aquele olhar que é um olhar de inveja, aquela postura de determinada pessoa que faz você ficar atento e com medo às vezes. O que você está vendo, preste atenção, porque de repente aquilo pode te trazer pensamentos negativos, aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está cheirando, aquilo que você está comendo. Por isso que o processo não dá para ser realizado em uma vivência apenas. Seria fantástico, é possível. A transformação pode ser do dia para a noite, a transformação pode ser em milésimo de segundo. E você pode mudar 100% da água para o vinho em 1 segundo e não praticar mais nada de errado. Criar tudo positivo, ser extremamente criativo, se tornar realmente um Deus. Ouço muitas pessoas dizendo, eu sou um Deus, eu posso fazer o que eu quero da minha vida, o que eu quiser. Gente, as pessoas não têm a mínima ideia do que estão dizendo. Você dizer que você é um Deus. Deus é uma frequência. Como é que você, numa frequência tão baixa que você está, você se dizer que é um Deus? Não que nós não possamos ser deuses. Porque quando a gente fala de Deus, a gente está falando do todo. Quando eu falo de Deus, eu não tenho outro Deus na minha mente, eu tenho o todo. A possibilidade de emanar e criar um universo. Essa possibilidade, poucos vão conseguir um dia. Daqui a bilhões, trilhões de anos para frente. Mas a possibilidade existe e o processo ele começa agora. Eu estou entrando aqui já num ponto que é um pouco mais profundo, esses conhecimentos, mas o que eu quero dizer é que tomem cuidado com o que dizem, tomem cuidado com o que pensam,
Falem menos, ouçam mais. Planeje cada segundo da sua vida. Eu não vou dizer planeje cada minuto, cada hora, cada dia, cada mês ou cada ano. Eu estou dizendo cada segundo. Prestem atenção. Este é o segredo. Existe, é lógico, alguns passos. Existe, é óbvio, algumas ações que você pode fazer. Eu faço determinada ação neste segundo e essa ação, ela perdura por mais alguns minutos. Se eu me treinar dessa forma, quando chegar nesses minutos, eu sei que dissipou aquela energia, porque eu não consigo vibrar a ponto de ir a quilômetros. Buda, vocês terem uma noção, dava para se sentir a energia de Buda a 300 quilômetros. Então Buda eu poderia estar numa cidade a 300 quilômetros de São Paulo, por exemplo, Buda começar a vir para essa cidade e eu, Buda está vindo. E o camarada estava lá a 300 quilômetros. Por quê? Aquilo que eu falei, o amor interno foi se trabalhando em ações, que foi gerando um campo, uma áurea, como você queira chamar. E esse campo tão positivo foi atraindo coisas positivas e mais energia positiva e mais pessoas positivas. E esse campo ele vai expandindo. Entenderam o que o todo faz? O que o todo fez? É isso. É um amor tão grande que expandiu e foi emanando, e até hoje continua a emanar, e ele sustenta tudo isso através do amor. O todo, nosso Deus, ele só é amor. Puro amor. 100%. Sem raiva, sem maltratar, sem bater. É puro. 100% puro. Não existe nada que ele faça que possa agredir alguém. Então hoje, essa mensagem para esse projeto de como ser rico, como ficar rico verdadeiramente, eu gostaria de estar falando sobre ser rico e estar rico e amor. Espero que vocês tenham entendido a mensagem e que vocês usufruam dessa mensagem. Reflitam cada segundo da vida de vocês. Se vocês não conseguirem refletir cada segundo, pelo menos o dia, algumas horas, planeje ações como uma oração matinal, uma reflexão de tudo que você tem, agradecer tudo que você tem, pela compreensão, por essa oportunidade de você estar ouvindo e vendo coisas que possam te iluminar e te tirar dessa prisão. Planeje para que 2 horas você fazer algo que possa te inspirar novamente e fazer isso de 2 em 2 horas no dia a dia. Você pode ter mantras, existe meditação, existe leitura, existe filme, ações que eu falo é realmente você fazer algo pelo seu próximo. Algo positivo. E eu estou falando aqui de algo material mesmo, estou falando de partícula, estou falando de pagar um almoço para uma pessoa que está sem alimentação, dar um abrigo, um abrigo, não sei se você terá condições, mas um agasalho, uma veste, seja o que for que possa proporcionar um momento de alegria e de bem-estar a alguém. Isso aumenta muito a nossa
vibração. E internamente, aquilo que eu falei do encontro seu. Quando eu falo encontro seu, eu estou falando do seu ego, da sua identidade. Com o choque do descobrimento da partícula pequenininha, divina, que está dentro de você. E aí então, o processo se inicia. Por hora é só. Tenham amor em suas vidas. Tenham amor dentro de vocês. E que este amor possa começar um processo de emanação. A emanação, entendo que é a criação. A criação da emanação, através da emanação, ela gera ações. Alimentar, abrigar, aconselhar, confortar. Espero que tenham entendido. Fiquem com Deus.